ela não vai poder estar com a gente agora nesse iniciozinho, ela está resolvendo uma questão, então eu vou iniciando junto com a Giovana. Giovana está aí, amor? Tô sim, Lu. Então, a gente vai iniciando para a gente fazer esse momento gostoso que a gente programou com carinho, para que a gente pudesse pensar um pouquinho para além, né, do que vocês já vêm fazendo, né, com os professores, com essa parte pedagógica, com essa coisa do conteúdo, vocês que vão viver aí esse momento, né, de escolha de profissão, de carreira, de Enem, toda essa adrenalina, isso tudo, no meio de um ano complicado, né, de pandemia. E aí a ideia hoje era a gente conversar um pouquinho sobre direitos, né? A gente tem tanta coisa boa na nossa trajetória aí de conquista dos direitos, principalmente da juventude, dos adolescentes, né? Vocês já passaram pela fase da infância e que também puderam usufruir, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente esse ano está fazendo 30 anos. Então, assim, para nós que militamos nessa área da criança, do adolescente, para a gente é muito importante a gente tá chegando num marco tão significativo de conquista e de transformação, né? Do que era antes do Estatuto, da forma como as crianças e os adolescentes eram vistos, né? Não apenas como formação de cidadania, de direito, até em relação à questão como eles eram punidos, né, antigamente, e hoje a gente tem toda uma legislação importante, além do ECA, para respaldar, e aí a ideia seria que a gente pudesse mesmo estar refletindo um pouco sobre isso. E aí, assim, o Alec foi convidado, que ele trabalha num projeto do Yoka Brasil. Eu nem conheço o Alec. Alec está por aí já? Alguém consegue ver se tem alguém assim diferente do grupo para me ajudar? Parece que não. Eu não consigo Oi, ver. Lu, Oi, amor. Oi. o Alec acabou de mandar mensagem dizendo que ele está entrando, que o computador dele travou e que ele teve um probleminha, mas está entrando nesse momento. Ah, então tá bom. Pode deixar. Enquanto isso, eu bato um papinho aqui, aproveitando. Tá. Então, enquanto o Alec entra, né, ele está sendo convidado hoje para a gente bater um papo com ele, para a gente ouvir um pouco a história dele, né? Ele é uma pessoa jovem também, é uma pessoa que é universitária, eu acho que é uma pessoa que vai poder trazer para a gente um olhar bem rico, sabe, dessa questão dos direitos, que esse é o objetivo. Mas então, gente, assim, como eu estava falando, a gente vai fazer um movimento de bater um papo, né? Assim, eu quero que vocês fiquem bem à vontade para a gente poder conversar, perguntar, tirar dúvida, ouvir um pouco, partilhar as suas próprias histórias. Vocês têm histórias ricas, né? Vocês também já viveram uma série de situações, seja por serem jovens, seja por serem de classes sociais distintas, a gente hoje se depara com tanta situação, né? Então, a ideia desse encontro, que é um encontro, na verdade, que ele acontece mensalmente, o Juventude em Tela, que é esse projeto, e nesse mês a gente optou por trazer para o ambiente de vocês, da aula de vocês, tanto vocês hoje, né, do pré-ENEM, quanto ontem que nós fizemos com o Aprendizagens, que é um grupo que a gente também tem os encontros, mas é do fundamental, são os adolescentes de 13 e 14 anos. E aí a gente já teve uma rodada de conversa ontem, foi bem legal, também foi com uma profissional desse projeto do Yoka Brasil, e aí foi com uma pegada, óbvio, para um público mais jovem, né? São 13, 14 anos, hoje vocês já estão, já é um público diferente, mas a ideia é justamente que a gente possa estar trocando, conversando e ouvindo um pouquinho mais sobre o Estatuto e esse avanço, né, tão expressivo que foi as leis conquistadas nesse período. Enquanto o Yoka não entra, porque a Giovana vai me ajudar, se ele precisar compartilhar alguma tela, algum vídeo, alguma projeção, ela vai fazer, porque eu não consigo fazer isso, porque eu estou do celular. Mas enquanto ele não entra, queria assim, só uma rodada rápida com vocês em relação a essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque assim, até porque isso é uma questão que às vezes isso se torna até questão de vestibular, né? Do Enem.
né? Quando a gente está falando de direitos, às vezes isso pode ser um tema que ele é transversal, às vezes, às vezes não, quase sempre, em alguns temas de redação. E assim, queria ver se vocês já têm ideia, se vocês já discutiram isso, se já foi, não só aqui, tá, no Projeto das Brinque, mas em outros espaços coletivos ou na própria formação de vocês na escola, alguma coisa, se falar sobre o Estatuto da Criança, se falar sobre a conquista dos direitos da criança, mas a gente hoje pode focar mais dos adolescentes e dos jovens, se isso já foi algo que vocês já têm uma experiência, alguma coisa que vocês já queiram partilhar até ele entrar. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Aí vou eu virar o dedinho assim para olhar, né? Para achar vocês, porque é muito complicado ficar aqui. Opa, vocês estão ouvindo? Então, quem é? É o Hazel. É que eu entrei. Meu nome é Hazel Alec, o palestrante de hoje. Só que eu entrei com o nome errado aqui. Sem Deixa eu trocar. problema. Não, sem problema. É porque eu estou falando o tempo todo de você como Alec. Aí você falou Hazel, tá me ouvindo? Tudo bem. Oi, sem problema. Só que eu não estou te vendo. Então, parece que a minha câmera não quer abrir. Ela tá dando problema. Tudo bem, Posso não tem continuar com problema vocês não. mesmo assim? Claro, com certeza, mas olha só, deixa eu me apresentar Desculpe o por aqui. atraso. Quem é agora que entrou? Hazel? Hazel tá aí? Opa, outra pessoa falou aqui. Tá. Então, deixa eu dar prosseguimento aqui. Primeiro, deixa eu só te fazer uma pergunta, Hazel. Você vai precisar compartilhar alguma tela, algum vídeo, ou a gente vai fazer só um bate-papo? Eu vou compartilhar uma tela. Tu vai? Tá, porque quem vai me ajudar em relação a isso é a Giovana. Gia, você quer que ele mande para ti ou ele compartilhe aqui? Como é que você quer que faça, meu bem? Lu, eu acho que se ele conseguir, ele pode compartilhar. Se ele não conseguir, ele pode me enviar e aí eu compartilho. Mas se ele conseguir compartilhar... Ele te envia pelo bate-papo no Oi. privado? Oi, gente, desculpa, aqui é a Mel, eu sou só uma voz Mel. hoje. Giovana, eu já te enviei os arquivos pelo WhatsApp. São esses aqui, aqueles são que ele vai usar, então. Isso, já te enviei os arquivos. Então. Você já Beleza. tem? Tá, então vamos fazer assim, Hazel. Eu fiz uma introdução até você entrar, até porque a Mel hoje ela está conosco, mas assim ela não vai poder ficar com áudio, com vídeo o tempo todo. E aí a ideia seria que a gente fizesse esse bate-papo gostoso hoje, que a gente já começou ontem com a tua colega lá do projeto e foi bem legal com a Suene. E a ideia seria que a gente hoje conversasse um pouco com esse público que é do nosso projeto de hoje, que é o pré-ENEM, que aí já é uma galera, né, com uma idadezinha mais avançada, já com uma cabeça de perspectiva de futuro, e que a gente conversasse um pouco sobre isso. Assim, eu queria já te passar a palavra, já te agradecer de antemão, e assim, você se apresenta, e aí você vai tocando, e a Giovana vai botando e compartilhando a tela, porque eu estou pelo celular, então eu não consigo fazer essas coisas por aqui, beleza? Podemos combinar assim, galera? Beleza. Então tá bom. Lu, só uma coisinha. Acho que a Bárbara disse que está tentando entrar. Já entrou. Beleza. Consegui, obrigada. Beleza. Ai, que bom. É porque eu não consigo ver, né? Como eu estou no celular, não consigo nem ver se todo mundo já entrou e tudo, mas me parece que já tem bastante gente, não é isso? Podemos então seguir? Sim. Então vai lá, Hazel. Eu te chamo de Alec ou de Hazel? Pode chamar de Hazel mesmo. Beleza, então vai, meu. Oi, gente, tudo bem? Prazer, né? Sou Hazel Alec. Meus amigos me chamam de Alec, então, tipo... Ai, meu Deus, fui quicado. Ou... Alguém consegue me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Sim. Estamos te ouvindo. Apareceu uma tela para mim e eu fiquei assustado. Eu aqui. consigo. Beleza. Pode ir, tá tudo bem, teu áudio tá bom. Quando tiver algum problema, a gente te avisa, tá bom? Tá bem. Eu só quero pedir desculpa, assim, caso apareça muito barulho, coisa aqui atrás, porque, assim, é isso, né? A gente tá em casa, meus vizinhos gostam de ouvir os forró deles, assim, então vai rolar muito, assim, de aparecer. Rapidinho, a minha tela sumiu.
Só tá aparecendo Hazel, uma tela é aberta. porque todo mundo desligou a câmera. Agora deixa eu só te perguntar, você quer que eu já compartilhe a tela? Pode começar a compartilhar. Tá, vou te mostrar quais são os dois Parada que arquivos. eu tô... É Tá que bem. a Mel Não me tá mandou aparecendo dois nada pra mim. arquivos. Isso, um Um é desses é o ECA. isso, e o outro é um PowerPoint. Isso. Qual que você quer que eu compartilhe primeiro? Pode compartilhar o PowerPoint mesmo. Beleza, eu tô compartilhando aqui, então. Vocês estão vendo, gente? Sim. Ah, beleza. Sim. É esse mesmo, Hazel? É esse mesmo. Eu Acho que consigo. Vou deixar aí, então, quando for para passar, você me avisa que eu vou passando. Ah, beleza. Travou aqui pra mim. Tá aparecendo, gente? Tá. Tá normal pra mim. Tá aparecendo todos. Beleza. Agora foi. Pode seguir, então, Hazel. Ah, beleza. Então, vou me apresentar agora, né, assim, no nervosismo, negócio aqui, etc. Eu tenho 23 anos, eu sou novinho, eu moro aqui no Rio de Janeiro também, agora na Maré. Queria saber de onde vocês são, assim, até para a gente conseguir, sei lá, criar um diálogo de proximidade e tal. Então, se vocês puderem falar pelo menos de onde vocês são, assim, seria legal para mim. Podem falar. Oi, meu nome é Davi e eu moro aqui perto do centro do Rio de Janeiro. Trabalho com a minha mãe, fazendo bolos caseiros, e estou no segundo ano do segundo grau. Legal. Oi, meu nome é Alisson, eu moro na Ilha do Governador, eu não trabalho e eu já completei o ensino médio. Ah, legal. Meu nome é Bárbara. Digamos, eu moro em Campos dos Goytacazes, mas atualmente eu tô aqui. Tipo, minha cidade é aqui em Campos, mas eu toco na Orquestra de Cordas da Grota em Niterói. Ah, Já legal. terminei meu ensino médio com o magistério, então eu tenho formação de professor. Aí eu tô pretendendo entrar na faculdade de música. Ah, Não muito trabalho bom. ainda. Meu nome é Lucas, tenho 17 anos, ajudo a minha mãe aqui numa ONG que a gente tem de proteção aos animais, moro aqui perto da Tijuca. Estou estudando música também, daqui a pouco, vou terminar a escola, vou estudar música, acho que é isso. Tem mais gente para falar? Oi, eu sou a Maria Alice, eu moro na Ilha do Governador, mas atualmente estou passando meio que a quarentena em Unamá, na região dos Lagos. Eu já terminei meu ensino médio, não trabalho e estou procurando fazer o Enem, no caso, para fazer uma faculdade de biomedicina, tentar fazer, né? Biomedicina. Nossa, beleza. Mais alguém? Acho que foi todo mundo, Razel. Assim, quem de repente não está conseguindo falar, eu vi que estão Falou no escrevendo no chat. Você está conseguindo ver o chat também? Estou conseguindo ver, sim. Beleza, então. Ah, legal. Então vai lá. Ah, eu vi que tem gente de tudo quanto é lugar aqui, eu achei muito legal, né? Fiquei feliz que a gente consegue dar uma dimensão maior, né? Consegue ver outros, sei lá, áreas, né? Tem gente de Niterói, eu também era de Niterói, agora eu moro aqui no Rio por causa da faculdade, faço o UERJ. Então, quem quiser fazer o UERJ, assim, tô torcendo por você, tá? A UERJ é incrível. E também alguém falou da Orquestra de Cordas da Grota, eu também fiz parte já na minha infância. Bons tempos, bons tempos. Ai, licença, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que não estava indo antes. Não deu tempo. O meu nome é Laila, eu moro na Rocinha. Eu já terminei o ensino médio e eu quero fazer medicina veterinária. Muito bom. Tá bom, vou desligar. Que linda. Bom, acho que o papo que a gente, sei lá, que eu quero bater com vocês aqui é uma parada mais orgânica, assim. Eu fiz uns PPTs bem simplesinhos, só com
um direcionamento assim sobre o que a gente vai conversar e tal. E aí, eu acho que vale muito assim, passear sobre o que a gente entende sobre o direito da criança e do adolescente, né? E o quão a gente é afastado sobre essas conversas, assim, e só vem conversar sobre isso depois que a gente cresce, né? E quando a gente já, sei lá, já passou dos 19 anos e ou tá nos 17, 18, já o ECA já não tá mais abrangendo como era. E aí eu vou começar agora, tá? Pode passar. Por gentileza. O ECA, ele, para quem não conhece o ECA, ele é o estatuto onde a gente consegue encontrar, né, as leis que garantem os direitos das crianças e dos adolescentes. Eu coloquei aqui que ele foi aprovado no dia 13 de junho dos anos 90, né? E ele trabalha como uma extensão da Constituição brasileira. E como seria isso, assim? A Constituição, ela existe e diz lá que a gente tem uma série de direitos. Só que, enquanto sociedade, a sociedade, ela segrega diversos grupos. E esses grupos, quando a gente olha para um total, eles são esquecidos até quando a gente fala sobre direitos. E aí, um desses grupos é das crianças e dos adolescentes. Então, quando a gente fala de uma extensão, é como se a Constituição ela só pensasse em adultos, entendesse que um humano ele é um adulto, sei lá, de 40 anos, e que ele seja um homem, que ele seja branco e cis. Então, cis significa que a pessoa não é trans, e hétero. E a partir disso, se a gente consegue enxergar um humano com essas características, tudo que não tem essa característica não é humano. Ou seja, ele não tem os direitos assegurados. Para isso, a gente precisou, né, que o movimento social e, né, com as instituições, precisou separar tudo direitinho para que as outras pessoas que não tivessem esse perfil também se encaixassem nos seus direitos. E aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem pensando as coisas específicas das crianças e dos adolescentes. Porque, sei lá, se a gente, na Constituição, vê que todo mundo tem direito à educação, a gente só está vendo que todo mundo tem direito à educação. Mas a gente não está vendo lá, por exemplo, que a gente precisa, sei lá, que tenham escolas dentro de favelas ou comunidades, né, como as pessoas falam, que são imensas. Porque se você tem bastante gente morando lá, sei lá, 12 mil famílias morando lá, e dessas 12 mil famílias, 6 mil são só de crianças, sabe? Tem 6 mil crianças numa favela, como que você não vai ter uma escola ali, sabe? Quando a gente coloca uma coisa muito no geral, ela só exclui as pessoas que não estão dentro daquele recorte. E aí, por isso que a gente começa a pensar o estatuto com essa diferença, né? E pensando especificidade, né? Coisas específicas. Pode passar. Tá. Mas o que o ECA me ensina? Eu sei que o ECA é um livro aí que tem os meus direitos e que um dia posso olhar e pegar e falar, nossa, legal, direitos. Mas o que ele vai me ensinar? Bom, ele é a base para que a gente entenda que a gente também pode cobrar, porque assim, se eu tenho meus direitos assegurados num livro, se eu tenho direito à educação, por exemplo, mas onde eu moro não tem escola, e a próxima escola mais próxima da minha casa, a escola mais próxima da minha casa, for a... Gente, tem um traço no meu PPT. Ah, tá. Foi um susto. Se a escola mais próxima da minha casa for, sei lá, a 5 quilômetros, talvez isso seja uma dificuldade para mim, isso me dificulte o acesso à educação. E aí, o capítulo que eu citei, inclusive, sobre a educação, ele traz essa reflexão sobre a importância da educação para desenvolver o indivíduo. Então, eu nem coloquei aqui, né, mas eu também mandei para o ECA, para você... Gente, chegou para mim aqui. Tem um risco na tela.
Se puder apagar, por gentileza. Mas se não der também, vai tocar de qualquer forma. Ele faz a gente refletir sobre como a gente... Tô tentando ver uma palavra melhor que desdobra, porque eu acho que desdobra tão... Não, desdobra é legal, porque a gente pensa assim, sei lá, uma roupa tá dobrada e a gente só vai desdobrar ela. Então, os direitos estão todos numa caixinha e desdobrar que seria pegar os direitos e abrir essa caixinha e ver qual o direito que cada pessoa tem. Então, como esse capítulo mostra para a gente como a gente desdobra esses direitos. E eu mandei o ECA, não sei se vocês podem ver daqui a pouco, mas no capítulo 4, ele mostra bem descritinho, bem descritivo, quais são esses, como funciona o direito à educação. E ela explica que as crianças precisam obrigatoriamente serem matriculadas numa escola, que tem que ter chamada dentro da sala de aula, que precisa ter um fluxo, que precisa ter um acompanhamento, que as crianças também precisam ter um momento, as crianças e adolescentes, ter um momento de lazer, que é muito importante, porque as pessoas acham que a gente só precisa estudar, sentar nossa bunda na cadeira e ficar, meu Deus, vamos lá, história, matemática, física, nananã. E aí, qual o momento que a gente para poder refletir, né? Pensar, poxa, sei lá, como é que eu vou lutar quando chegar em casa? Será que eu vou botar o pé pro alto? Sabe, quando a gente segue um fluxo de ensino que só empurra coisas pra gente, né? Tipo, só manda matéria, e não consegue parar para refletir sobre a gente mesmo, a gente está aferindo nosso direito à educação. Porque se educação é desenvolvimento, qual o momento que eu vou poder parar, sentar e descansar para conseguir desenvolver? Eu acho que é uma coisa que fica no ar e é isso. Pode passar. Por gentileza. E aí eu queria chegar nessa parte que, assim, que é muito importante, porque quando a gente fala sobre direito, a gente pensa, tá bom, a Constituição diz que todo mundo, sei lá, é igual perante a lei. Então todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito? Sim. Mas será que todo mundo tem acesso ao seu direito? Isso é uma questão. E aí, então, eu até coloquei aqui, assim, na frasezinha em branco aqui, que mesmo que o direito à educação seja universal, uma parcela de crianças e adolescentes continua sem vagas nas escolas. Então, se a gente tem direito a estudar, por que tem gente fora da escola? E como que isso impacta nas nossas vidas? Porque se eu não tenho acesso à escola, eu vou precisar fazer alguma coisa com esse tempo que eu tô, sei lá, em casa, por exemplo. Então, a gente até pode desdobrar isso em vários fatores, assim, várias coisas. Que as crianças fora, né, da escola, o trabalho infantil, por exemplo, que é uma das coisas perversas que a gente continua enfrentando, né? E a desigualdade social, ela é um mar ela é um mar que separa, cara, as pessoas dos seus direitos básicos. Porque se você olhar, sei lá, Leblon, Copacabana, Ipanema, você vai ver que ela tem escola e que as pessoas estudam lá, nessa área. Se a gente pensar assim, as pessoas que moram em áreas um pouco mais privilegiadas, né, que têm um pouco mais de acesso a algumas coisas, em que, sei lá, você não encontra um valão a céu aberto andando na rua, que tem policiamento em que, sei lá, a polícia não para te bater, né, mas para perguntar se você te dá um bom dia, sabe? Quando a gente olha assim essa desigualdade na cidade, por exemplo, a gente percebe que essa desigualdade ela separa os nossos direitos básicos e a gente consegue ver quem está em cada lugar a partir disso. E quem vai ter mais acesso e quem vai sair bem melhor numa prova, sabe? Quem teve mais tempo para poder estudar, sei lá, um exemplo. Quando eu era mais novo, eu queria muito terminar a escola, eu repetia a escola 2 vezes, mas eu queria muito terminar a escola rápido para poder, sei lá, trabalhar. Mas minha família queria que eu trabalhasse ao invés de estudar. E aí, em algum momento, eu tive que falar assim, gente, não, porque eu acho que a escola é minha prioridade. Só que o ensinamento da minha família era que
trabalhar era uma prioridade. Porque se você trabalhar, você coloca comida dentro de casa. E colocar comida dentro de casa é mais importante do que tirar um A, tirar um 10, sabe? Será que é mais importante que tirar um 10? É uma coisa que fica no ar. Eu acho que até é legal vocês responderem, sim. Será como é que é a relação de vocês com a família de vocês? Seus pais incentivam vocês a estudar? Pode Aqui falar, em gente. casa eu tenho um grande incentivo ao estudo, sim. Eu acho que pelos meus pais não terem feito uma faculdade, só concluíram o ensino médio e começaram a trabalhar os dois, eu acho que eles incentivam muito isso, eu e a minha irmã, a termos uma faculdade, entendeu? Porque eles entendem e sabem a dificuldade que hoje eles enfrentam por não ter ingressado numa universidade e não ter esse tipo de mão de obra mais qualificada. Sim, mais ou menos. Então, eles incentivam bastante o estudo. Não, pode continuar, Alisson, porque eu pensei que você tinha acabado. Não, pode falar, Bárbara. A minha me incentiva a fazer faculdade, mas na escola ela nunca me obrigou a tirar 10. Enquanto tinha colegas que a mãe, se tirava 9,8, a criança chorava, eu nunca tive isso, tipo, tenho que tirar 10. Não, mas também não, eu estudava para tirar uma nota boa, mas nunca fui forçada assim, tem que tirar 10, nunca. Então, faculdade, assim, qual faculdade você quer, o gosto, ok. Aí, tô aqui. Mais alguém quer falar? Eu posso falar, Davi, aqui. Bom, eu nunca morei com meu pai e minha mãe juntos por um período de tempo, porque eles são separados. E como minha mãe sempre foi sozinha, ela não tinha muito tempo para me orientar isso aqui, mas ela sempre me falou uma coisa que eu levo pra minha vida e eu acho muito importante. Ela sempre falava para mim, Davi, eu já construí a minha vida. Se eu estudei e terminei meus estudos ou não, eu estou aqui e terminei já. Se você quer isso para sua vida, você vai no mesmo caminho que eu. Se quer algo diferente para isso, se trabalha, foca nos seus estudos. Tanto que ela nunca parava assim para falar, Davi, deixa eu ver seu caderno. Você estudou? Você fez isso? Ela falou, não, corre atrás do seu. O meu já está feito. Então, isso sempre me incentivou. Eu nunca falei assim, vou fazer as coisas para mostrar pra minha mãe. Não, fazer as coisas porque eu tinha que conseguir alguma coisa na minha vida. Então, é isso. Eu acho muito legal, assim, quando os pais, assim, eles, de alguma forma, assim, mesmo que, sei lá, seja pequena ou grande, pensem na qualidade de vida dos seus filhos, assim, né? Tipo, quando incentivam o estudo, né? Porque quando a gente olha para a realidade como um todo, a gente vê que, sei lá, muitas pessoas não têm um desse incentivo, ou, sei lá, não foram incentivadas na infância e não têm a vontade de continuar, assim, na escola, por exemplo. Sei lá, na minha escola, eu terminei o ensino médio há 2 anos atrás. E eu fui a única pessoa que foi para a universidade, sabe? E eu acho isso uma coisa muito, muito difícil, assim, pensar que uma sala inteira ou não teve essa oportunidade que eu tive, assim, ou foi incentivado o estudo de alguma forma para estar nesse espaço hoje, sabe? Não que a universidade seja o auge de tudo, né? Eu acho que é uma escolha da gente, né? Mas é muito chato a gente também não ter esse incentivo. Pensei que alguém ia falar alguma coisa, mas... Deixa eu ver aqui o chat para ver se alguém falou. Tá, a Sabrina falou a mesma coisa do Alisson. Ok. Vou baixar aqui. Pode passar. Tá bom. Tá bom, Hazel, você me falou que existem, que o ECA, ele pensa um monte de direito das crianças e dos adolescentes, que existe isso e aquilo, e que muitas pessoas estão fora da escola e tal. Tá, mas o que a gente pode fazer com isso, cara? Assim, você me disse um monte de informação e não disse nem o que fazer com isso. Tipo assim, só jogou. Então,
Primeiro, eu queria saber se vocês acham que vocês já tiveram alguma violação dos seus direitos. E se vocês tiveram, como que vocês lidaram? Podem falar. Estou atento aqui. Então, eu vou falar um pouco. Como você disse, às vezes não, na maioria das vezes, em todo canto que a gente anda no Rio de Janeiro, a gente nem sabe que é nosso direito. Então, a gente não tem, às vezes não reage, não sabe o que dizer, porque a pessoa fala, então, não vai dar. Aí você fala, tá bom, e vai para casa. Porque você não tem informação, tem muita coisa que a gente tem direito e a gente não sabe, é igual você estava falando. E como é que reage nisso? Não reage, porque não sabe. Acho que sim, eu já tive violação do meu direito, o meu cartão bilhete único não, o Rio Card da escola, não estava funcionando, não estava passando, e eu pedi qual o nome, gente? Declaração. E eu mostrei para o motorista, porque, tipo assim, realmente tem muitas crianças e adolescentes que vinham, mostravam um papel e falavam, vou entrar por trás. E eu realmente estava precisando, eu precisava pegar o ônibus, porque eu não tinha dinheiro. E ele falou, não, já deve ter sido tão enganado, né? Não vai. E aí eu tive que ir para casa andando, gente, que os motoristas não estavam deixando a gente passar com declaração, com papel. E aí eu tenho certeza que aquela declaração, ela servia, era meu direito. E aí eu fiquei, caraca, cara, como eu sou besta. Aí depois isso quando eu era mais nova, né? Mas tem muita coisa que a gente acha que tá tudo certo, não tá tudo errado, e a gente aceita, porque a gente não tem informação daquilo. E é isso, é como você falou. Então, eu acho que eu já passei por cima de muita coisa. Então, aqui na Rocinha, já repliquei muita coisa que é direito da gente, e eles, tipo, na UPA, sabe? Eles falando que não estava funcionando, não sei o quê, e tava, tipo, escolhendo quais pacientes eles iam atender. E não é assim. E aí eu já retruquei. É isso, eu falo muito, desculpa. Não, claro, Delícia, nossa, adorei. Muito legal, Laila. Inclusive, assim, complementando, eu acho que a grande diferença é quando a gente tem o conhecimento, né, do que é nosso direito de fato, e a gente consegue ter uma argumentação, né, para reivindicar, para lutar de forma assertiva. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que buscar enquanto uma juventude, né? Porque hoje a gente vive o quê? A gente vive os extremos, né? Ou aquele público, aquelas pessoas, aquele movimento que se cala, né? Porque não quer ir para um confronto, quer ir para um embate, deixa para lá, ou você tem outro extremo, que é aquele extremo que vai para a agressão, que já vai para uma briga, que já vai para o xingamento e tudo. Eu acho que assim, o grande diferencial da gente, e aí é óbvio que como é que a gente vai conseguir chegar nesse ponto do meio, né? Que é o que eu chamo da assertividade, é quando a gente consegue se posicionar na busca, na garantia e na defesa daquilo que a gente sabe que é justo e que é o nosso direito, mas de uma forma assertiva. Porque muitas vezes a gente pode ter toda a argumentação, mas às vezes a forma como a gente coloca faz com que a gente acabe até perdendo esse direito porque a gente descambou para um lado. Então, assim, eu achei a tua fala muito legal, o teu exemplo real, porque a gente sabe, principalmente, né, assim, quando a gente está falando desse leque de direitos, né, que esse livro grande de direitos, como o Raziel colocou, que é o ECA, que aí é lá a educação, é a saúde, é o lazer, é o esporte, é a habitação. A gente tem muitas opções, a gente sabe que isso já foi uma grande conquista, mas a gente sabe que na prática, muitas vezes, isso não é efetivado. E aí é o que eu acho que a gente precisa refletir enquanto juventude, e vocês que já são e vão ser cada vez mais protagonistas dessa história, né? Vocês têm que ter clareza disso, da importância que vocês vão ter, não só quando vocês entrarem numa universidade, na militância, nos diretórios acadêmicos, porque assim, vocês vão continuar lutando por direitos para vocês, para os que ainda vão vir e para os que já passaram, né? E aí, assim, o diferencial é esse, é a gente entender que direito assegurado no livro chamado ECA, ou no livro chamado Estatuto da Juventude, ou no livro chamado Estatuto do Idoso, porque tem um monte de livro lindo, né? Que a gente vai ler, está tudo lá, artigo, inciso, parágrafo, tudo é perfeito no livro. Agora, a gente conseguir efetivar isso na prática, que é um desafio
diário, que é esse desafio no ônibus, é o desafio no posto de saúde, é o desafio na escola, na universidade, é o desafio no nosso trabalho, que vocês vão entrar no mercado de trabalho, né, que a gente vai sofrer um monte de situação, seja porque é mulher, seja porque é negra, ou seja porque tem uma classe diferente, ou pela roupa que você vai usar, e aí a gente podia ficar aqui realmente num papo maravilhoso sobre diversas formas de violências e de violações que a gente vive no dia a dia, e que o importante é esse, porque a Deise falou uma coisa ontem, eu nem sei se a Deise está aqui, mas ela falou uma coisa tão legal ontem, que assim, o conhecimento, né, e conhecer o Estatuto é um poder muito grande que a gente tem na mão, é uma arma muito poderosa, e aí assim, a gente precisa se apropriar disso, sim, para que a gente possa, com um diálogo, com assertividade e com a propriedade do que a gente fala. Porque se a gente consegue ter propriedade do que a gente está falando, a gente vai conseguir avançar. Óbvio que não é fácil, por isso que o movimento coletivo é importante. De repente, quando você está solitário numa reivindicação é uma coisa, quando você está num grupo é outra. Então, assim, eu achei muito legal, ela, assim, o que você colocou como exemplo, porque é isso mesmo, a gente vive essas situações no dia a dia, você tinha conhecimento, né, que era seu direito, que você podia usar aquele documento que comprovava que você era estudante, mas ali você não conseguiu ir para um segundo passo, que é isso mesmo, é difícil, a gente sabe que ele xinga, a gente sabe que a gente, ainda mais como mulher, a gente é assediada e tudo mais, enfim. Toca aí, amigo, porque eu sei que eu falo pra caramba. Não, que isso, eu tô adorando. Mais alguém quer falar? Eu ia falar o que a Luciane falou agora sobre tipo, como é importante a gente conhecer nossos direitos e que no Brasil esse direito ele é muito segregado, né? A gente sabe muito bem quem conhece seus direitos e quem não conhece. E o quanto isso é enriquecedor era o que eu ia falar, né? Que meu pai tipo, sempre me ensinou que tipo, na rua, por mais, exemplo, tipo, em questão de parada policial, né? Eu sou negro, né? Aí meu pai sempre me falou que, tipo, me ensinou sobre os meus direitos e que, tipo, até o ano passado, porque hoje eu tenho 18 anos, mas até os 17 anos eles não podiam me levar dentro do carro sozinho, sem o meu responsável. Para mim sempre ficar ligado nessas paradas assim, o quanto isso era importante para mim. Então, é isso. Conhecer os direitos, ele tipo, que te... esqueci a palavrinha agora, mas ele acaba te livrando de certo que coisas que não deveriam acontecer, né, mas que acabam acontecendo, mas que dão um alerta para algumas pessoas, tipo para a polícia, que você tem algum conhecimento, que você tem conhecimento desses direitos e que você não é tipo qualquer um, entendeu? É tipo isso. Qual é o seu nome que tá falando? Alisson. Então, ontem eu até passei por uma situação assim, aí eu comecei a militar, né, que tudo eu falo. Uma amiga minha veio do Ceará agora e ela veio com um amigo dela, e ele é branco. E aí ele esqueceu a identidade com ela, e ele tá em Santa Teresa, e a gente mora aqui na Rocinha, ela tá aqui. Aí, desde pequena, a gente mora aqui na Rocinha, quando tem invasão e tal, e meus irmãos são todos negros, e aí minha mãe sempre falava, Lucas, tem que andar com a identidade, porque o Lucas já foi pego pela polícia, porque ele tava sem identidade, a gente teve que ir lá buscar ele, só porque ele tava sem identidade. E aí o menino falou assim, ele falou, não, pô, vocês têm que trazer uma identidade, não sei o quê. Aí a gente falou, não, a gente vai levar. Ele falou, não, mas fica tranquilo, não precisa também vir assim correndo, não, sou branco, ninguém me para, não. E aí eu comecei a discutir com ele, porque ele falou de um jeito muito grosseiro, ele não falou, tipo, olha, sou privilegiado e blá, blá, blá. Ele falou, tipo, sabe, se enaltecendo em relação às pessoas daqui. E, cara, é muito triste, porque, tipo, eu já vi meu irmão se atrasando pro trabalho, se atrasando para ir para a escola, porque, tipo, esquecia a identidade em casa, tinha que voltar correndo antes de encontrar a polícia na rua, tinha que subir tudo de novo as escadas, porque os caras, tudo é assim, é preto parado, é bandido, entendeu? Então, aqui, assim, na Rocinha, às vezes tem polícia, às vezes não tem, tá super estranho aqui. E os próprios policiais, sabe? Eles estavam numa área... Aqui, gente, assim, na Rocinha, não é de preferência, mas quem protege a gente, na verdade mesmo, é os bandidos. A polícia, ela vem para cá para xingar a gente. Eu não vou ser assaltada na minha casa, não vai entrar alguém na minha casa para pegar minhas coisas, eu vou falar com a polícia, eu tenho que falar com o bandido. Então, eles estão aqui, aí fizeram
Sabe essas academias para idosos, essas verdinhas que eles fazem numa pracinha? E eles fizeram, veio a prefeitura e fez para as pessoas irem. E aí os policiais estavam ficando nessa pracinha. E tipo assim, cara, a gente não consegue chegar perto deles. A gente tem medo, sim, de polícia. A gente tem medo de chegar perto. Eles não dão bom dia, não dão boa tarde, andam todo mundo fechado. Eu entendo também que eles têm medo, de uma certa forma, mas eles estavam num local que era para as pessoas usarem. E aí eles estavam... Sabe por que eles estavam fazendo isso? Ficando nos lugares onde era para os moradores usarem? Porque o pagamento deles estava atrasado. Aí eles começam a incomodar de alguma forma para os bandidos pagarem e eles se retirarem, entendeu? Então você fica vendo assim umas coisas, fala, cara, o cara estava tirando o lazer e a coisa dos moradores, sabe? Só porque não está sendo pago. O que a gente tem a ver com isso, sabe? E aí eu fico olhando assim a situação, como tá horrível hoje em dia, e é muito triste. Nossa, eu falei 2 assuntos, tipo, Não, acho que você conseguiu encaixar muito bem. Então, é muito foda pra gente que é pobre e para vocês que, com certeza, tem muitos aqui que são negros, é 3 vezes pior. Eu vejo isso muito do meu lado, na minha família, né? Eu não preciso ter preocupação se eu vou sair de casa com identidade ou não. Mas eu tenho que ter outras preocupações porque eu sou mulher. Então, é todo mundo sofrendo de todos os lados. É complicado. É. Mas alguém quer falar? Tá bom. Nossa, eu achei muito, muito bom isso que vocês trouxeram agora. Que vocês falaram sobre uma série de violações de direitos, né? E como eu disse, assim, existe um livro, né, dizendo pra gente o que a gente tem, só quando a gente chega na realidade, né, frente a frente, as coisas funcionam de forma diferente, né? Eu não consigo ver o nome das pessoas que falaram, mas vi você falando sobre a diferença de localidade, né, que onde a polícia está, né, existem pessoas que a polícia está para proteger e existem lugares que a polícia está para prejudicar, né? E isso é muito complicado, né? Porque aí a gente cresce sobre uma realidade em que as pessoas que a gente deveria confiar são as pessoas que estão ferindo a gente, né? E assim, eu também sou preto, e sou também uma pessoa trans, então assim, passo por uma série de violências que são de forma diferente, né? Violações de direitos que são de forma diferente. Antes da transição, quando as pessoas ainda me viam como uma mulher, a polícia não me olhava da forma como me olha hoje, né? E etc. E aí, só que agora, depois da transição, já, sei lá, estava uma vez para uma... esqueci o nome, entrevista de emprego. E aí, todo arrumadinho, de camisa social e tal, etc. E aí, alguns policiais entraram no ônibus que eu tava e retiraram algumas pessoas, e uma dessas pessoas era eu. E eles queriam revistar para poder ver se alguma das pessoas tinham roubado alguma coisa ali. Era assim, sabe? Essa operação de sempre, que é muito recorrente, assim, dentro de alguns lugares aqui específicos no Rio de Janeiro, né? E o que eu fiquei chocado, porque eu nunca passei por isso. E eu fiquei, gente, assim, transicionar, assim, né, para um gênero masculino, numa realidade em que as pessoas, que a polícia, por exemplo, odeia homens negros, é muito difícil, né? É muito doente, né? Porque você acha que vai deixar de ter medo de alguma coisa, você vai passar de ter medo, cansar de ter medo de assédio, né? Porque hoje eu não sou mais assediado na rua, nem passo, nenhum homem olha para mim, não tem nada disso, eu posso andar de noite, de boa, sem medo de ser assaltado, sem medo de essas coisas assim, porque ninguém mexe comigo. Só que, ao mesmo tempo, se eu estou andando de dia e eu vejo um policial, eu sei que ele vai se aproximar para ver minha identidade, para ver se eu não sou assaltante, para ver se eu não sou um bandido, né? E quando a gente está livre, né? Quando que a gente vai poder desfrutar do nosso direito de ir e vir, né? E aí, lembro muito da menina que contou sobre a declaração escolar, né? Que é um problema que é muito, assim, gente, é um problema muito grande, porque em todos os lugares acontece isso.
Todos os lugares, você não tem, acho que não existe, quase não existe gente que não reclama da declaração não passar no ônibus porque o motorista falou, não foi com a sua cara, assim, às vezes é só isso. Ele não foi com a sua cara e fala, não vou deixar você entrar, e você vai ter que lidar com aquilo, ou pagar a passagem, ou volta para casa, né? E aí, o que a gente consegue fazer com essas violações? Se a gente tem direito de vir, como que eu não consigo usar minha gratuidade para poder ir para a escola? Se a gente tem direito de vir, como que eu não posso andar assim lá na praia, numa orla na praia, sem ser incomodado pela polícia ou por alguém, ou alguém que me olha torto ou segura a bolsa para mim, né? Como que essas pessoas, como que a gente consegue usar nossos direitos que estão lá naquele caderninho, e isso aqui na realidade não é bem assim, né? Então, quando a gente tem violações de direitos humanos, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Eu coloquei aqui três formas aqui, que são entrar em contato com o SEDCA, que é o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, e ele que é um conselho que pauta, né, o que o ECA diz. Então, todos os pontos do ECA, desde saúde, educação, moradia, etc., são discutidos nesse conselho, e as violações do ECA são apontadas, né? Então, você pode, assim, quando acontece, sei lá, assembleias abertas, que são reuniões que pessoas de fora, porque o conselho é fechado, né? Ele é fechado com instituições que não são do governo e o governo. As instituições são, tipo, as ONGs que atuam com criança e adolescente dentro do Rio de Janeiro. A nossa ONG, por exemplo, ela também tem uma cadeira, né, no SEDCA. E isso é muito legal, porque se a gente houver alguma reclamação de adolescentes do Rio de Janeiro, a gente pode levar para uma reunião e falar, olha só, não tá dando mais, cara, não tá dando. Olha só, essa declaração não tá passando no ônibus. Como que você vai para a escola? Né? Então, é muito bom a gente procurar as fontes que estão diretos com esse diálogo com o governo. Porque se tem alguma coisa errada, que a gente percebe que o nosso direito está sendo violado, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Porque foi como a nossa amiga falou, se a gente ficar parado e não fazer nada, as coisas não mudam, né? Se a gente não se movimentar, se a gente não balançar o pé, a areia da praia não vai sair dele. E, tipo assim, vai ser difícil, vai ter que andar com areia no pé, botar na sua meia, areia na meia, tu chega em casa, tu tira o tênis, a areia tá no chão da casa, vai andar em casa descalço, vai sujar tudo de areia, entendeu? É muito complexo, a gente precisa fazer alguma movimentação. Mas isso não significa que a gente vai, sei lá, gritar pelado na porta de algum órgão do governo, chegar na frente da SEDUC e gritar, meu Deus, minha declaração não está passando, vou tirar minha roupa. Também não, né? É uma ação um pouco diferenciada, e se a gente fazer alguma coisa, sei lá, que não tenha diálogo, as coisas também não acontecem, né? Então, existe esse conselho, você botei esse link aqui, que a gente pode entrar em contato com o conselho e fazer nossas reclamações, ou procurar mais informações para como participar, para como assistir e como a gente pode entender mais sobre nossos direitos. Tem o SEDECA, que é o Conselho Nacional, então ele é de todos os países, todos os países, desculpa, gente, todos os estados, de todos os estados do Brasil, e ele fica em Brasília, mas ele atende os conselhos, né, dessa forma distribuída. Também é de lá que sai o ECA, né, que assina as coisinhas para mudanças e novas mudanças. E o Disque 100, que é para violações de direitos humanos no geral. Se você sentir que você foi violado, você pode procurar, pode ligar para o Disque 100 e ter alguma orientação. É errado reclamar? Claro que não. Eu acho que reclamar é a única forma de fazer com que as coisas mudem em todos os espaços, assim. Você não é uma pessoa chata por querer fazer o bem, sabe? E fazer o bem não é necessariamente olhar só para você, mas é olhar para o outro. E às vezes o outro também não entende que a gente está fazendo o bem para ele. E por isso que ele vai te julgar por isso. Mas no final de tudo vai tudo dar certo. Vou passar para o próximo slide, por gentileza. E aqui a gente tem diversas formas, né, de saber sobre os nossos direitos.
Eu não quis colocar o ECA aqui porque ele é grande, né? Tipo, e a gente tem muito direito, né? Que a gente não conhece. Por exemplo, ECA artigo 16, que diz que toda criança e adolescente tem direito de brincar e se divertir. E tipo assim, gente, divertir e brincar é um direito humano. E se você privar uma pessoa de brincar e se divertir, você está privando a pessoa de um desenvolvimento. E a gente precisa desenvolver, né? Porque a gente é humano. Só que existem pessoas que elas não querem isso. E elas querem atrapalhar nosso desenvolvimento, atrapalhar nosso crescimento, atrapalhar nosso entendimento sobre as coisas. E por isso que elas privam a gente dessas coisas. Mas é bom a gente ter acesso a nossos direitos. Então, a minha dica aqui, assim, ó, baixem o ECA. Eu enviei para vocês uma versão nova, é de 2019, é atualizada. E eu sei que ler é uma parada que, assim, às vezes pode ser chato, a gente não tem cabeça, às vezes ficar nas redes é mais legal, mas é bom a gente ser atento, sei lá, ler pelo menos uma vez na semana um parágrafozinho, sabe? 5 linhazinhas sobre isso, porque além de ajudar, né, nas provas que a gente vai fazer durante a vida, seja um concurso público, um técnico, seja um Enem ou vestibular da UERJ, para quem quiser fazer UERJ, etc., RS, é muito bom a gente saber sobre os nossos direitos, né? E é muito bom também a gente exercitar essa leitura. Então, a gente pode ler no celular mesmo, tirar um printzinho, sei lá, colocar como um mantra, sei lá, artigo 16. Todo mundo tem direito a se divertir, a brincar e ser feliz, entendeu? E é isso, eu acho que se vocês quiserem falar alguma coisa, estou super aberto a discussões. Acho que esse é um espaço seguro, né? Que a gente pode interagir entre a gente, quanto jovem, para entender mais sobre a gente, sobre perspectivas de futuro e crescer juntos. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, estou aqui. Deixa eu falar uma coisinha rapidinho, assim, Claro. só por uma questão de logística mesmo. A Giovana que está ajudando, passando os slides, ela vai ter que sair agora da sala. Os seus slides já terminaram, não é isso? Isso. Então, ela pode. Então, mas assim, o nosso bate-papo, a ideia é que a gente continue. A gente tem até às 15h30 para ficar aqui nessa delícia que está esse bate-papo e essa troca, tá? É só para eu poder liberar a Giovana, para ela poder... Eu estava preocupada de ainda ter alguma coisa que você quisesse do slide, tá? Entendi. Tudo bem. Agora, assim, a ideia é que a gente continue mesmo, e eu acho que essa partilha está muito boa, né, das vivências, quando a gente traz para a situação, quando a gente traz para o caso, quando a gente traz para o exemplo, quando a gente traz para a nossa vida pessoal, fica muito mais rico, né? Porque a gente vai vendo na prática uma série de situações que a gente passa. E quando você colocou a questão do direito à educação, né? Você viu bastante isso no início. A gente está num momento de pandemia, né? Em que o direito à educação está extremamente questionável, porque se a gente pensa que a educação é direito de todos, né? A gente sabe que nesse ano não foram todos que tiveram acesso à educação. Né? Se a gente pensar nos alunos do mesmo ano, aqui alguém falou que está no segundo ano do ensino médio, alguns já terminaram, outros estão no terceiro e tudo. Vamos pensar quem está no segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Quem está numa escola pública, o que ele acessou de conteúdo esse ano foi completamente diferente do que quem está no mesmo ano numa escola particular. Então, quando a gente fala de garantia, de direito, de justiça social, em momentos como esse, isso se exacerba, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa muito interessante para a gente pensar, e pensar também, quando você falou um pouco sobre essa questão de eu do meu grupo, eu fui o único que fui para a faculdade, né? Você partilhou a sua experiência pessoal, até em relação à sua identidade, né? A questão das suas opções, né? de afeto, de vida. Hoje a gente tem tanta questão que fala, né? Sobre você pode ser da favela, mas você pode sair disso se você quiser, a coisa do discurso da meritocracia, né? Como se tivesse apenas na boa vontade do jovem querer ir correr atrás. E a gente sabe que tem um leque de acesso de direitos que muitas vezes não conseguem dar conta, e que não é que o jovem não queira. Eu acho que é importante a gente pensar nisso também, né? Porque senão parece que uma situação específica de querer, poder
conseguir. Isso. Isso é importante, mas nem sempre isso funciona dessa forma, né? Quando a gente vê como agora, numa pandemia, né, aqueles jovens que estão acessando uma educação remota com os seus aparelhos eletrônicos mega sofisticados, com as suas internets de não sei quantos, eu não entendo muito isso não, mas giga, sei lá o quê, não sei quantos G da vida, e mais apostilas e tudo, e que a gente tem, muitas vezes, os nossos alunos, os nossos usuários numa outra realidade. Assim, é só para apimentar um pouco e a gente pensar também, quando a gente está falando de garantia de direitos, como é que a gente garante direito nessas situações mesmo, né, mais graves como esse? Perfeito, perfeito. Alguém mais quer falar? Acho que Davi está com a mão levantada aqui. Davi? Só um momento, desculpa. É que eu estava comendo, acabei que eu não mencionei. Eu ando de skate sempre, para qualquer lugar que eu vou, né? Eu gosto. Aí, só pelo fato de eu estar andando de skate e de usar o cabelo solto, o cabelo cacheado, várias vezes PMs me pararam na rua, revistaram minha mochila. Uma vez eles enguiçaram o carro deles e obrigaram, tipo, entre aspas, eu ajudar a empurrar o carro dele para dar trampo. Tipo, várias coisas acontecem só pelo fato de estar andando de skate e cabelo solto, tanto que eu nem ando mais tanto de cabelo solto. Só quando estou acompanhado de alguém. Só para evitar o fato de algum PM parar, me revistar, passar por controle. Isso é uma coisa muito chata. Era isso que eu queria dizer. Não, mas eu imagino. Você mora onde? Bom, agora eu estou morando no centro do Rio. No centro? Sim. Ah, tá. No centro tem muito polícia ainda, né? Meu Todo filho... lugar que eu vou tem. Gente, eu já aqui em casa. Aqui eu já passei muito sufoquinho, eu e minha mãe. O meu irmão, ele tinha uma moto com minha mãe e eles trabalharam igual não sei o quê para comprar uma moto. Aí ele comprou uma moto maneirona, não sei o nome da moto. Aí os polícias pararam ele, né? E aí, o jeito, ele contando pra gente, o jeito que eles olhavam a moto, tipo, aí eles abaixando assim, tipo, querendo colocar alguma coisa na moto. E aí meu irmão ligou pra minha mãe e falou: mãe, eu tô aqui preso no Portão Vermelho, que é o nome do lugar aqui na Rocinha. Não preso, mas me agarraram aqui. Eu preciso que a senhora venha aqui, porque eles estão falando que a moto não é minha, não sei o quê. Eu tô com o documento da moto, tô com a minha identidade, tudo certinho, gente. Não tinha nada. E os caras cismaram que ele tinha que estar com droga na mochila ou em algum lugar da moto. E aí eles começaram a se articular para mexer na moto, porque eles intocam coisa. Eles colocam droga nas motos, vai para outro negócio só para levar um dinheiro, para levar alguma coisa, entendeu? E a minha mãe já cansou de sair de casa para resgatar o Lucas, que o Lucas ele é muito tranquilo, só que ele é muito medroso. Tipo, eles são muito mais, gente. Polícia. Eu queria confiar, sabe? Eu queria conseguir pedir ajuda. Pedir ajuda, tipo assim, acontecer merda, eu pedir ajuda. Que não é o papel deles, né? Mas aí é horrível crescer e você estar nessa situação de não pedir ajuda para a pessoa certa, porque você não confia em quem você tinha que confiar. E ao mesmo tempo, né, a gente cresce ouvindo que quem não deve não teme, né? E Exatamente. é muito complicado. Como assim? Não é isso. E você não deve, você não teme. Mas a gente é ser humano, a gente sente medo, sabe? Isso é muito triste. É muito triste, gente. Tipo, a gente tem que reivindicar, a gente tem que falar, a gente não pode se calar em momento nenhum. Mas sempre vai ter um para chamar a gente de doido, sempre vai ter um para chamar a gente, tá falando demais. Deve ter não sei o que preso. E não é, sabe? Poxa, qualquer coisa hoje em dia eu falo, até minha família, quando fala alguma frase errada, meus tios mais velhos, quando falam, sabe, esse pensamento mais antigo,
E eu tô sempre tentando falar, porque eu sempre caio em discussão com gente assim, porque meu tio sempre fala, isso não vai mudar, não vai mudar, o racismo não vai mudar, não sei o quê. E como um nordestino preto fala uma coisa dessa, que não vai mudar, o cara já desistiu, sabe? Já abriu mão, já tá a Deus dará. Calma aí, gente, que eu vou abrir a porta aqui. Oi, Deise, tá com a mão levantada, minha flor? Fala aí. Vamos ter você aqui. Oi, posso falar? Claro. É o seguinte, eu estou achando super legal a conversa, eu sou a Deise, trabalho na Asbrink também, sou coordenadora da Asbrink, uma das coordenadoras da Asbrink, e só fazer uma pequena complementação ao que vocês estão discutindo, porque ontem a gente falou um pouco sobre isso, né? Primeiro, conhecer é ter poder. Quando você conhece seus direitos, você tem como dialogar mais e enfrentar melhor aqueles que querem violentar seus direitos. Mas não basta conhecer apenas, é preciso ter uma rede de suporte para a garantia desses direitos, né? Eu acho, e aí eu estou colocando mesmo um desafio para vocês, né? Vocês, como jovens, deveriam pensar em criar redes de proteção entre vocês, entendeu? Não sei como é que isso pode ser feito, não. Não sei, de repente, construir alguma forma de comunicação pelo celular, alguma coisa em que quando um souber que uma pessoa está passando perigo, está passando revista, saiu de casa e o cara parou ele para pegar, sei lá, olhar a moto dele porque acha que a moto não é dele. Enfim, essa situação cotidiana, se tivesse uma rede de jovens, uma rede que tivesse, claro, ligada ao Conselho de Direitos da Criança ou a algum conselho tutelar ou a alguma pessoa de confiança do Ministério Público e pensar uma forma de comunicação. E aí eu estou colocando isso mesmo como assim, um desafio para vocês pensarem juntos, né? Como é que se poderia, se é que já não existe, eu não conheço, pelo menos, mas de como que se poderia pensar, né? De construir via celular uma rede entre vocês de proteção. E aí é só para dizer para vocês que qualquer iniciativa desse gênero, a Asbrink está topando apoiar. Tá bom? Beijo. Beijo, Daisy. Nossa, essa coisa de alguém para apoiar a gente, proteger, me lembra muito a Marielle, porque era alguém que estava botando na cara, que estava tentando mudar isso, e infelizmente, né? Ai, gente, não sei, é muito bom isso que a Daisy falou, que a Brinque feche com a gente, mas parece que hoje em dia tudo tem que ser no sigilo, sabe? Tem que ser tudo, a gente tem que se proteger em silêncio, porque qualquer alarde pode vir uma pessoa muito maldosa, um deles, e fazer maldade, fazer coisa pior. Como a gente já viu várias outras vezes. A gente está em época de eleição, né, galera? Então, ai, gente, é muito triste, porque é tantas promessas, é tantas lindas palavras agora, tanta gente dizendo que vai mudar, que vai proteger, e que vai subir o morro e que vai fazer não sei o quê. E a gente fica, vamos ver se vai dar certo. Mas eu acho que nessa época de eleição é a hora de mudança mesmo. Tipo, quem aqui é mais de 18, procurar votar em quem realmente tem essa segurança assim, de que vai fazer a diferença. Exemplo, assim, eu não sei se pode também falar, mas, enfim, eu vou votar na Renata Souza, porque, tipo, é uma pessoa que eu vejo que é uma mulher da favela e, tipo, tem um plano de governo, assim, de administração bem legal e que eu me identifico muito e que eu acho que vai me assegurar. Então, eu acho que nessa época de eleição é a hora de mudança mesmo. Exatamente. Eu estava vendo isso, eu acho também que eu vou votar na Renata e na Mônica. Mas aí você vai ver como é que está o gráfico disso, né?
que isso é eu sei, a gente vai votar nela e vai dar força, mas, cara, o Eduardo Paes está ganhando e o Crivella está ganhando voto e são homens brancos de novo fazendo a mesma merda. A população ainda está lá. Não, vamos dar mais um voto. Ninguém quer mudar, ninguém quer tirar eles, ninguém quer dar voz para uma mulher preta, botar uma mulher lá, favelada. Ninguém quer. É só a gente. Eu fico, meu Deus, é só a gente que está vendo isso. Ninguém está vendo o que o cara fez, ninguém está vendo as coisas que aconteceram. E aí eu não sei, gente. Aí eu fico, tá bom, eu vou fazer minha parte, a gente vai fazer a nossa parte, eu não sei em quem vocês vão votar, mas a gente vai fazer a nossa parte. Mas, caraca, é bom a gente conversar isso com outras pessoas. Eu falo isso com os meus tios, com as minhas tias, com meus primos, com as minhas amigas, mas parece que a galera jovem está mais antenada, mas ainda tem muita gente. Exatamente, também acho. São muitas promessas, então, sei lá, o coração fica meio, será? Que depois que está eleito, já era. Depois que a pessoa se elege, cadê? Porque, assim, gente, no Nordeste, em cidades mais pequenas, a gente vai na porta do prefeito e fica gritando e falando, cadê que o senhor prometeu que ia fazer e o senhor não está fazendo? Aqui, cara, os caras têm polícia, tem um cacete A4 protegendo eles e a gente não consegue nem cobrar, entendeu? A gente vai pra rua fazer protesto e tal. Cadê? Cadê ele? Entendeu? Depois que elege, já era. Rio de Janeiro é assim. Depois que elege, eles somem, viajam e a gente fica pagando imposto, pagando coisa, eles ganhando dinheiro e a gente assim, quietinho. Não é todo mundo do Rio de Janeiro, né? Tem pessoas em outras cidades. Quem for de outra cidade, vocês têm contato com o prefeito? Vocês têm contato com o vereador? Sabe onde o vereador mora? Porque, assim, isso é muito bom. Eu queria falar com o prefeito assim, falar assim, aí, você prometeu, né? Cadê? A calçada tá daquele jeito lá, a rua. A UPA tá sem insulina. No Nordeste era muito bom. Eu já morei 1 ano na Paraíba e a gente conseguia cobrar o prefeito. No Rio, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo e está Sim, sendo muito Laila, estamos te gostoso ouvindo te ouvir. sim. Mas, assim, é só para a gente gente, pensar também, Laila, assim, é óbvio que a gente acaba sendo diferente a formatação de como funciona, né, o poder executivo de uma cidade com menos habitantes e como funciona numa mega metrópole como o Rio de Janeiro. Então, isso realmente é uma tendência natural, esse acesso que você consegue numa cidade de interior é mais difícil. Mas hoje em dia, e aí eu acho que isso é legal, né? Quando a gente pensa nessa coisa de conhecimento é poder, a gente também se apropriar desses meios que a gente tem para acessar, para reivindicar, para reclamar, para denunciar, né? E aí o Hazel trouxe aí, né, o conselho lá no estadual, né? A gente tem os conselhos tutelares locais, a gente ontem falou isso até com o pessoal do Fundamental, mas a gente também tem os canais dentro da esfera municipal. A gente tem o 1746, que é um canal de denúncia para todas as situações de qualquer política pública municipal. A gente tem os canais de denúncia da mulher, a gente tem os canais de denúncia contra a criança e adolescente. Isso eu estou falando de uma perspectiva mesmo de botar a boca, né, no trombone para denunciar alguma coisa, a devida segurança, porque eu entendo o que você fala, eu trabalho dentro de algumas comunidades, inclusive da Rocinha também, como assistente social, e eu sei que nem tudo que é posto é algo que você pode efetivamente falar, porque você acaba se colocando em situação de risco, ou coloca os seus pares, né, os seus familiares em situação de risco. Mas assim, é importante também, e eu acho que aí esse é um canal rico para que a gente possa estar pensando, aprofundando, como a gente pode, eu acho que a ideia da Daisy e o apoio das Brinc vai nessa perspectiva, o que a gente pode fazer enquanto coletivo, né? Porque assim, quando a gente tem um grupo, um movimento social, a coisa flui muito melhor. Se a gente for pensar na história que veio antes do Estatuto e como ele nasceu, a gente vai ver que teve um movimento social de base imenso, né? Na época que as crianças e os meninos eram maltratados e tudo, a gente teve militantes que fizeram. Quando a gente teve o avanço da legislação em relação, por exemplo,
aos trans, né, em relação à homofobia, isso tudo não existia antigamente. Quer dizer, tiveram militantes, ou seja, jovens, e na sua maioria jovens, engajados em determinados temas e eixos que juntos uniram força e foram reivindicar e foram correr atrás disso. Eu acho que a ideia seria, óbvio que assim, né, da gente madurar isso, mas a gente pensar em quanto que a gente pode, enquanto juventude, porque hoje a gente está falando de um projeto, hoje, literalmente, que se chama Juventude em Tela. É isso que a gente está fazendo, reunindo um grupo de jovens para pensar direitos numa telinha, né? Alguns do computador, outros do celular, e isso está sendo muito rico, porque está fazendo a gente pensar uma série de coisas. Olha quanta coisa a gente já falou, né? E quanta coisa a gente podia estar se organizando para que a gente possa se ajudar mutuamente, seja até através do conhecimento desses espaços, né? Porque assim, tem muita gente que vai acampar na porta da prefeitura para fazer manifestação, sim, para ficar lá. Eu me lembro que no ano passado o auxílio habitacional temporário, que é o antigo aluguel social que é pago para famílias, ficou atrasado por uns 3 meses, e a gente teve uma comunidade inteira que era beneficiária disso, que acampou com barraca de camping no hall de entrada da prefeitura. E assim, foi um movimento muito legal e muito legítimo, e que, vou te dizer, surtiu efeito, porque aquilo deu uma visibilidade política ruim para o prefeito, porque a mídia caiu em cima, e aí acabou que ele foi lá, assinou e saiu a verba. Entende? Assim, estou dando alguns exemplos só para a gente pensar que assim, é possível, sim, mesmo numa mega cidade como essa, a gente conseguir ter essa voz. Óbvio que os canais são diferentes quando a gente pensa numa cidade menor. Sim. Desculpa interromper, é que eu vou ao médico agora, que eu lesionei meu joelho, aí eu não vou poder dar continuidade, tá bom? Tá bom, meu querido. Eu estava preocupada só com a gente fazer a nossa foto. Mel, você acha que você consegue pelo menos aproveitar todo mundo agora para fazer a foto? É porque eu não sei fazer. Alguém sabe fazer? Alguém sabe fazer, gente? Seria bom se alguém tivesse com um computador, né? Que aí vê todo mundo ao mesmo tempo. Alguém teria como? E aí todo mundo abre, porque a gente gosta de fazer, sabe, Raza, quando a gente faz esses encontros, essas reuniões ampliadas, a gente fazer uma fotografia, né, da gente, todo mundo direitinho. Mas normalmente é a Mel que faz, mas a Mel está com uma questão hoje. Mas, enfim, não tem problema. Então, vai no seu médico, querido. Vai com Deus. Melhoras, viu? Obrigado, hein? Pode continuar, Raza. Não, beleza. Eu também queria tirar o print por aqui, só que a minha tela tá totalmente branca, eu não sei, assim, eu não uso Zoom, então não entendo muito como funciona isso aqui. E aí tá tudo estranho para mim aqui. Mas eu acredito que é muito isso que vocês falaram, até eu gostei muito dos exemplos que você estava citando aqui agora, sobre se posicionar, né, quando a gente tem violação de direitos. E eu lembrei de uma ação que aconteceu esse ano, né, depois de algumas chacinas aqui no estado do Rio de Janeiro, no município, né, algumas favelas aqui, como no Alemão, que as pessoas, né, algumas pessoas se reuniram e foram para o centro da cidade, de máscara mesmo, respeitando o isolamento social, e se posicionaram contra o genocídio da juventude negra, né? E como é muito bom eles perceberem que a gente está se importando com o que está acontecendo aqui. Que se as pessoas entram em território e matam as pessoas, que a gente não vai ficar quieto, né? Que a gente não vai deixar de se posicionar, seja na internet, reclamando no Twitter, né? Subindo hashtag, seja mandando e-mail, seja batendo acampando na frente do lugar ou batendo naquela porta, né? Que eles precisam entender que a gente está ciente que estão violando nossos direitos, né? Tipo, seja o direito à educação, seja o direito à vida, o direito à saúde, mas que os direitos não podem ser violados, né? E que a gente está atento a isso. Aí aumentou o som aqui, meus vizinhos botaram agora no máximo, assim, de alguma forma. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pessoal?
Oi, não tenho mais o que falar, não. Acho que eu falei tudo que eu queria. Tudo bem. Então, Todo mundo, vocês... todo mundo renovado para repensar a gente no Aham. mundo, né? Porque eu acho que quando a gente faz uma reflexão Isso. tão gostosa como essa, é pensar assim, qual é o meu papel nesse mundo, né? E aí a gente fala de várias esferas do mundo. O mundo dentro da Certeza. nossa casa, o mundo no nosso bairro, o mundo na nossa rua, o mundo na nossa escola, o mundo no nosso trabalho, porque a gente tem um poder imenso, né, de influenciar e ser influenciado por esse meio externo, né? E aí, quando a gente detém o conhecimento, quando a gente se apropria daquilo que é nosso, que é direito da gente, e principalmente dos caminhos que a gente tem para reivindicar ou denunciar, né, de forma segura, óbvio, eu concordo com a Laila, eu acho que a gente começa a avançar, né, de uma forma muito positiva sobre quem somos, o que queremos e para onde vamos. Eu acho que esse é... E é o que a gente está fazendo, né? E o projeto tem muito disso também, sabe? Assim, vocês estão passando por uma fase de pensar o futuro. Vocês estão hoje vivendo conteúdo, vivendo pensar, vivendo aprender, para pensar no futuro de vocês, né? E aí o Razel veio trazer a experiência dele tão boa, tão rica em relação à defesa de uma universidade pública, falou da UERJ com tanto amor, com tanto carinho, né? Assim, é legal ouvir isso, principalmente depois de tudo que aconteceu, né? Daquele período Sim. nebuloso, né? Da gente olhar aquelas cenas na televisão da UERJ cheia de lixo, né? Assim, aquele sufocão gigante. E é muito legal a gente ver um aluno jovem, que nem você, né, um universitário assim, engajado e apaixonado por essa universidade pública, acreditando nessa política pública. Isso é muito legal. Eu também sou suspeita porque eu fiz UF, aí eu defendo o UF, e é muito, muito bom. Mas, enfim, amores, assim, eu queria, Razo, que de repente você deixasse assim, seu contato, né, para a gente, de Claro. repente, a gente poder marcar outras coisas e você conhecer um pouco mais as Brinq e tudo, e o que a gente faz. Óbvio que a gente teve que se reorganizar nesse período de pandemia, né, para não parar as nossas atividades e para a gente conseguir ofertar, e a gente tem uma equipe de professores muito, muito legal e que estão sempre se reinventando, estão sempre criando para tentar fazer com essa galerinha, seja o pessoal de hoje do pré-ENEM ou a galera de ontem do Fundamental, os mais novos, mas que a gente consiga manter, né, esse movimentar tão importante para eles. Aí, sim, depois eu não sei se você pudesse, manda para a Mel os seus contatos e tudo, para a gente poder trocar um pouquinho. E é isso, amores, se vocês tiverem ainda mais alguma coisa que vocês queiram contribuir, perguntar, eu só tenho a agradecer, assim, estou falando em nome de Mel também, que eu sei que ela está com uma questão, mas assim, ela estava doida para participar, para estar junto, e é isso, a gente gostou muito, foi uma experiência muito rica, Razel, muito mesmo, muito obrigada, viu? Ai, muito bom. Muito obrigado por terem me recebido, tá? Eu deixei aqui no chat o meu Instagram e o Instagram do Yuka Brasil. No Yuka Brasil a gente compartilha alguns conteúdos sobre direitos humanos, então algumas datas especiais a gente explica o porquê aquela data é especial, e fala um pouquinho sobre os direitos, né? Então a gente sempre está sempre postando alguma coisa. E eu espero que a gente consiga fazer também esse papo presencialmente, né? Pós-pandemia, para olhar no olho, que é um outro momento, né? Fazer uma dinâmicazinha, porque esse papo, né? Esse momento da gente se conhecer e entender sobre os nossos direitos, né? E perceber que algumas pessoas têm a realidade próxima da nossa, faz com que a gente fique mais motivado, né? E consiga entender e também se posicionar com as coisas, né? Então, estou muito feliz, assim, de vocês terem me chamado, e eu topo as próximas vezes também. Muito feliz de ter conhecido vocês. A Deise está com a mãozinha levantada, Deise, está aí, meu bem? Oi, lá, estou aqui. Oi, estou aqui. Não, eu queria só dizer que eu achei ótimo também o nosso encontro e espero que a gente tenha desdobramentos, porque é um assunto tão rico, tão polêmico, que não dá para a gente, claro, encerrar em uma breve reunião virtual, né? Eu acho que isso é o início de uma longa conversa que a gente espera ter a oportunidade de desenvolver, né? Com a presença de jovens,
convidados, como a gente tem hoje, e também de outros, e ONGs, enfim. Eu acho que é importante que os jovens se unam, tenham uma frente de representatividade, de defesa dos seus direitos, e eu estou assim, super feliz, acho que vocês contribuíram bastante para o debate, nossa, foi muito legal, e dizer que a Asbrinc está à disposição sempre para apoiar qualquer tipo de iniciativa que for possível e que estiver dentro da nossa perspectiva de trabalho. Tá bom? Então, um beijo para todo mundo e muito obrigada, tá? Tchau. Beijo, Deise, obrigado. Gente, então eu vou encerrar agradecendo. Vocês vão voltar agora com aula, tá? O fluxo de vocês é normal, agora no segundo tempo. O link vai aparecer lá no grupo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, foi ótimo. Razel, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma partilha muito, 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 muito rica mesmo. Eu amei. Um beijo no coração, viu? Fiquem com Deus, amores. Beijo, Lu. Tchau, Razel. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.